Não se ofenda. O que vem do outro não é seu. Só o que sai de nós é que nos pertence. O que sai do outro não é seu, pertence a ele. Então por que você se ofende com tanta frequência? Por que você se sente vítima do que aconteceu, do que o fulano falou, né? Se falaram mal, se falaram bem, se falou que você tá feia, bonita. Ei, o que sai da boca do outro pertence a ele. Mas os efeitos concretos daquilo que sai da boca do outro pertence a todos. Os que escutam, o alvo, a ele próprio, pertence a todos. Eu entendo esse tipo de conselho, eu entendo que ele existe, ele é na verdade muito comum, faz parte de um senso comum específico, né? Que a criadora está colocando aqui para jogo de uma maneira que geralmente faz parte dos videozinhos que estão nos grupos de zap da família, dos conselhos de canto que um fala para o outro, para acalmar a vida, para acalmar situações, mas eu acho que é possível deixar isso um pouco mais complicado. E eu acho que a primeira coisa para complexificar isso um pouquinho é entender que às vezes o que o outro fala da gente tem a ver com a gente, né? Não tem simplesmente a ver com o outro, né? Porque afinal de contas a realidade é uma coisa que está para além das coisas que se referem somente a nós. Muitas vezes as coisas se referem a nós, ao outro, a outras pessoas, a uma situação complexa. E muitas vezes o que o outro diz, de fato, não tem a ver simplesmente com ele, mas tem a ver com aquilo que está sendo dito. Reduzir o que o outro fala a estados emocionais do outro, por exemplo, é uma maneira de infantilizá-lo, de ignorar o que de fato está sendo dito. Novamente, eu entendo a função desse tipo de conselho, né? Ele, no fundo, está protegendo de repente, uma maluquice que um outro está falando de você, sobre você, para você. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um segundo ponto. E esse segundo ponto eu acho central. Eu acho ele um ponto nuclear para entender esse tipo de situação, que é o seguinte. O que o outro diz sobre você pode ser dele. Só que quando ele diz, ele é de todo mundo. Isso porque o efeito da palavra é um efeito concreto na realidade. O efeito de sentido que a palavra traz é um efeito que acontece entre os interlocutores. E se a própria fala ela é concreta, ela acontece na realidade, os efeitos dessa fala também acontecem na realidade. E aqui a gente pode partir para um exemplo muito simples, um exemplo ilustrativo. Se alguém falar mal de você, de repente, ao falar mal de você, se cria um contexto concreto de grupo, um contexto, às vezes, dentro de uma instituição, dentro de um local de trabalho, dentro da família, dentro do grupo de amigos, em que você passa a ser um pária. Ou pelo menos passa a ser visto de maneira diferente, de maneira negativa. O que afeta diretamente as relações concretas que se tem com cada indivíduo que faz parte do local de trabalho, do grupo de amigos, da família, por aí vai. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. O que eu estou querendo dizer aqui é que a vida social ela não é uma aleatoriedade de indivíduos se relacionando com outros indivíduos, sempre em relações um para um. A vida social é um conjunto complexo de relações estruturado, que tem como consequência formas de sociabilidade que no dia a dia a gente está ali se relacionando, a gente está ali ocupando uma posição de dignidade ou de indignidade, ocupando uma posição em que a fala é legítima ou não é legítima. E ignorar isso é muito negativo para você que é vítima, por exemplo. Ignorar isso quando vem de alguém que tem certa credibilidade faz de você alguém meio indigno, tem como resultado a sua indignidade. Em diversas situações da vida cotidiana, tanto faz se a besteira que alguém está falando veio da pessoa. Isso não importa. O que mais importa é que, independentemente de ter vindo da pessoa, de não ter vindo, de sei lá de onde veio, independentemente disso, vai ter efeitos concretos na nossa vida cotidiana.
Esse é o tipo de conselho que ajuda muito quando de repente alguém te dá um xingo no trânsito, por exemplo. Porque é o tipo de situação que começa e acaba no mesmo segundo, no mesmo momento. Mas quando envolve relações relativamente duradouras de dia a dia, de contextos que envolvem família, trabalho, amigos, por aí vai, esse é o tipo de coisa que tende a não ser muito, digamos, eficiente para se compreender o que está acontecendo. E, acima de tudo, esse é um conselho que promove certa passividade. A passividade do adulto que se garante numa relação, porque, enfim, né, isso daqui tá vindo do outro, não vem de mim, não tem a ver comigo, então tá tudo certo. Mas que é uma passividade, por sua vez, que pode significar a sua própria cova. Aliás, eu tinha esquecido de falar, eu sou Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas, mestre e doutorando em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência pelo Unifesp, e se inscreve aqui nesse perfil, bora continuar esse papo. Tudo bom?